Muito bem. Continuando os nossos exercícios a respeito dos módulos 1 e 2, competência tributária e tributos, vamos lá para a nossa questão número 10. Responda com base na Constituição Federal. A mesma coisa, essa questão da ESAF coloca 3 afirmativas para serem respondidas. Então vamos lá. Medida provisória publicada em 10 de dezembro de 2002, que majorou a partir de 1º de janeiro de 2003 o imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza de pessoas físicas, mas não convertida em lei até 31 de dezembro de 2002, continua a produzir efeitos a partir de 1º de janeiro de 2003. Minha gente, voltando para mim, e eu vou pedir para o Vitor lá um quadro para esquematizar um detalhe. Este detalhe está no artigo 62, parágrafo 2º da Constituição Federal. Nós já sabemos que são 4 normas que podem instituir tributos: lei complementar, lei ordinária, lei delegada e medida provisória. 4 normas que podem instituir tributos. No entanto, no que diz respeito à medida provisória, tem esse detalhe do artigo 62, parágrafo 2º. Em se tratando de impostos, cuidado, só se aplica para impostos, não se aplica para taxas, não se aplica para contribuições, só para impostos. O que acontece? Vamos lá. Ocorre o seguinte: se eu estou aqui na reta do tempo, estamos aqui no ano de 2009, 2010, 2011. Se aqui foi publicada a MP, publicação da MP, majorando imposto, e ela só foi convertida em lei aqui, ela só terá eficácia no exercício seguinte ao da conversão em lei. Ela não surtirá efeito antes do exercício seguinte ao da conversão em lei. Cuidado, em se tratando de impostos. Então, se fosse uma taxa, por exemplo, ela foi publicada em 2009, já poderia ser cobrada aqui em janeiro de 2010, desde que já tivesse transcorrido 90 dias. E se não fosse convertida em lei, o decreto legislativo do Congresso Nacional estabeleceria quais os efeitos. Mas esse só se aplica a impostos, a exigência de que só pode ser cobrado no exercício seguinte, se tiver sido convertido em lei no exercício anterior. A exceção, cuidado que nós temos exceções. Sempre lembrando das exceções. Quais são as exceções? II, IE, de novo os 4, IPI, II, IE, IPI, IOF, e além disso, os impostos extraordinários. Impostos extraordinários e imposto de guerra. Legal? Muito bem. Então, voltando para mim, voltamos lá para a nossa questão. Quando na nossa primeira afirmativa, o examinador coloca que a medida provisória que não foi convertida em lei surte efeitos no exercício seguinte, não tendo sido convertida em lei no exercício anterior, não é a resposta. Certo? Então, a primeira resposta é não. Segunda afirmativa. É admitida a edição de medida provisória para estabelecer, em matéria de legislação tributária, normas gerais sobre a definição da base de cálculo do imposto de competência da União sobre propriedade territorial rural
voltando para mim, minha gente, olha como eu encho vocês com isso, mas como é importante. Aqueles assuntos reservados à lei complementar federal. Estabelecer norma geral com relação à fatiadora, obrigação dos impostos, crédito tributário, prescrição, decadência, papapá, é reservada à lei complementar, artigo 146, inciso 3º da Constituição Federal. E se é reservada à lei complementar, a medida provisória não pode tratar desse assunto. Certo? Então, minha gente, não é a resposta. Vamos à próxima. No tocante ao imposto sobre operações relativas à circulação de mercadoria, o ICMS, e sobre prestações de serviço, cabe à lei complementar estabelecer as alíquotas aplicáveis às operações e prestações interestaduais e de exportação. Voltando para mim, minha gente, não cabe à lei complementar. Guardem o seguinte, sempre que a Constituição determinar que seja fixada pela União alíquotas relativas a impostos estaduais, seja máximo, seja mínimo, seja fixar a alíquota, quem é que representa os estados junto ao Congresso Nacional? O Senado Federal. Então, sempre que houver alíquota máxima, mínima ou alíquota de impostos estaduais a serem fixadas, serão fixadas através de resolução do Senado Federal, que é o caso dessa alíquota do ICMS com relação às operações interestaduais de exportação. Ok? Então, cuidado, resolução do Senado Federal, artigo 155, parágrafo 2º, inciso 4º da Constituição. Quem fixa as alíquotas interestaduais é a resolução do Senado Federal, de iniciativa do presidente da República ou de um terço dos senadores, aprovado pela maioria absoluta deles. Certo? E também é facultado ao Senado fixar máximo e mínimo para as operações internas, para as alíquotas internas, de acordo com o artigo 155, parágrafo 2º, inciso 4º. Então, inciso 5º, perdão. Então, o artigo 155, parágrafo 2º, incisos 4º e 5º, todos eles, os dois, na verdade, determinam que as alíquotas máximas, mínimas para as operações internas e as alíquotas interestaduais do ICMS serão fixadas por resolução do Senado Federal e não por lei complementar, portanto, não. E vamos lá para a nossa resposta. Se é não, não e não, a resposta é letra A. Maravilha, maravilha. Vamos lá para a questão número 11. Segundo a Constituição, é possível ao presidente da República, mediante decreto e sem consulta ao Congresso Nacional, alterar as alíquotas do imposto de importação, do imposto de exportação, do imposto sobre produtos industrializados? Essa é a nossa pergunta a primeira pergunta com relação à questão 11. Ora, minha gente, voltando para mim, já sabemos disso, já estamos enjoados de ver o Borbinha gritar IEPIOF, IEPIOF, IEPIOF. Podem ter suas alíquotas alteradas por ato do Poder Executivo sem necessidade de uma lei. Estamos cansados de ouvir isso, vocês devem estar cansados de ouvir eu gritando IEPIOF. Então a resposta é sim, artigo 145, parágrafo 1º da Constituição. Vamos para a segunda afirmativa. Poderão os estados, como instrumento de atuação nas respectivas áreas, instituir contribuições sociais de intervenção no domínio econômico e de interesse de categorias profissionais ou econômicas? Voltando para mim, minha gente, lógico que não. O artigo 149 da Constituição determina que compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais de intervenção no domínio econômico e de interesse de categorias profissionais ou econômicas. Tem uma exceçãozinha que vocês já sabem, que é o parágrafo 1º do artigo 149, que determina que os estados, Distrito Federal e municípios instituirão contribuições para o regime previdenciário em benefício dos seus servidores, cujos alíquotas não poderão ser inferiores aos cargos efetivos da União. Mas só para regime previdenciário em benefício dos seus servidores. Agora, a competência para contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico, de interesse de categorias profissionais e econômicas, é da União. Legal? Vamos para a próxima.
A última afirmativa. É verdade que, segundo a parte permanente da Constituição, mais de 40% do IPI e do imposto de renda que a União arrecada deve ser repartido com o Distrito Federal, os estados e os municípios? Muito bem. Vamos lá, minha gente. Olha só. A Constituição Federal trata da repartição da receita tributária nos artigos 157 até o 162 da Constituição. E determina que uma parte do imposto de renda, que é aquela parte retida na fonte por Estado, suas autarquias e fundações, DF, suas autarquias e fundações, municípios, suas autarquias e fundações, pertence respectivamente ao Estado, ao DF e aos municípios. Além disso, determina que 10% da arrecadação do IPI serão repassados aos Estados e Distrito Federal, proporcionalmente às exportações de produtos industrializados de cada ente da federação. Então, uma parte do imposto de renda já foi, uma parte do IPI já foi. Além disso, soma-se o total da arrecadação do IPI mais o imposto de renda e 48% serão repartidos da seguinte forma: 22,5% para o Fundo de Participação dos Municípios, 21,5% para o Fundo de Participação dos Estados, 3% para aplicação em programas de desenvolvimento das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, e mais 1% para o Fundo de Participação dos Municípios, que não foi incluído nos 22,5%, porque esse 1% é pago só no primeiro decêndio de dezembro de cada ano. Vai acumulando e é pago naquele primeiro decêndio de dezembro de cada ano. Ok? Então, completa 48%, 22,5% para o Fundo de Participação dos Municípios, 21,5% para o Fundo de Participação dos Estados e DF, 3% para investimento nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e mais 1% para o Fundo de Participação dos Municípios a ser pago em dezembro de cada ano. Então, 48%. A afirmativa diz que mais que 40% está corretíssimo. Corretíssimo, porque além dos 48%, tem os 10% que também foram repassados aos estados de acordo com as exportações de produtos industrializados de cada estado para o exterior. Legal? Então, vamos lá para a nossa resposta. A nossa pergunta, na medida em que a primeira foi sim, a segunda não e a terceira sim, nossa resposta é a letra C. Maravilha, maravilha. Muito bem, voltando para nós agora vamos para outra questãozinha mais fácil, não é? Mais simples, direta, mas muito cuidado. Todas essas questões fáceis você tem que fazer com muita calma, para não cometer erro bobo. Vamos lá, próxima questão. Questão número 12. De acordo com a interpretação literal da norma da Constituição, que prevê a imunidade tributária recíproca, esta alcança, e aí vem, todos os tributos, taxas e tarifas, contribuições para fiscais, impostos e preços públicos. Ora, minha gente, olha que molezinha. Artigo 150, inciso 6º, a linha A. É vedado à União, Estado, Distrito Federal e Município instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviço uns dos outros. É a imunidade fiscal recíproca. Portanto, não há nenhuma dúvida, vamos lá voltar para a nossa questão, de que a nossa resposta é a letra D de dado. No entanto, aparecem duas palavrinhas aqui, tarifas e preços públicos, que eu quero dar uma recordada com vocês para que não haja confusão. Voltando um pouquinho para mim, eu vou pedir para o Vitor mais um quadrinho lá para a gente esquematizar o que é uma tarifa, o que diferencia tarifa e preço público de um tributo. Ok? Então vamos lá. No caso do tributo, nós temos uma só relação jurídica. A fazenda pública aqui e o contribuinte aqui, pagando a fazenda pública. Portanto, uma só relação jurídica. No caso da tarifa ou preço público, nós temos duas relações jurídicas. Aqui a fazenda pública
aqui o usuário do serviço e entre os dois uma concessionária ou permissionária do poder público. Então são duas as relações jurídicas. Isso diferencia a tarifa ou preço público do tributo. Por exemplo, o pedágio é cobrado através de concessionária ou permissionária. Portanto, o pedágio hoje, como cobrado no Brasil, tem natureza de tarifa ou preço público. Muito bem. Voltando para mim. Então, minha gente, muito cuidado com essa questão. Tarifa ou preço público não se confunde com tributo. Legal? Vamos encerrar aqui essa aula. Próximo encontro, continuamos a nossa bateria de exercícios. Até lá.